Olá, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Esse é um vídeo muito especial que eu decidi gravar, inspirado pelo Dia dos Namorados, para te ajudar a refletir sobre o amor, independente se você está dentro de um relacionamento ou não. Então, é uma leitura que vai servir para se você estiver solteiro, dentro de um relacionamento, meio enrolado, ou até mesmo lidando com algum tipo de término, tá bom? É uma leitura famosa aqui no YouTube, pelo menos o formato dela, que é aquela leitura de opções. Então você vai ter 3 opções para escolher, e a que mais você se identificar, você pode buscar a minutagem aqui na descrição do vídeo, tá? Mas vamos a elas. A primeira, quartzo branco aqui, a pedra quartzo branco. A segunda seria uma outra pedra, mas eu senti muito forte de escolher a que tá na minha mão, que é uma conchinha da praia mesmo. Eu senti de que alguém vai ser atraído a ela, então deixei ela aqui entre as opções. E a terceira e última opção, a pedra pirita, aqui. Você pode escolher uma delas, a que mais chama a atenção, você pode escolher mais de uma, pode ver todas as leituras e ter informações complementares. A ideia aqui é ser terapêutico, ser profundo, mas é claro que eu não posso deixar de avisar, né? É uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo. Você pega aquilo que fizer sentido para você, mas ainda assim não tome decisões apressadas, afobadas, baseadas numa leitura de tarô no YouTube, tá? Então é para você refletir, digerir com calma. A minha proposta aqui é trazer reflexões. Então eu espero que esse objetivo seja atendido e que você possa digerir dentro do seu tempo, tá bom? Então você pode escolher cada uma dessas pedras e aí a gente vai tentar trabalhar essa ideia de como que está a sua energia no amor, quais possíveis bloqueios estão impedindo de você vivenciar e conselhos para você se abrir, né, para relações que sejam mais verdadeiras, não somente com os outros, mas consigo mesmo, tá? E falei isso tudo, mas a pergunta, né, que a gente vai tentar responder hoje é o que é que pode estar impedindo você de vivenciar o amor de forma plena? Essa é a pergunta de uma forma geral que a gente vai trabalhar, tá bom? Então você tira o seu tempo, pode pausar o vídeo se você sentir que seja necessário para você escolher uma das 3 opções, respira fundo, se conecta com o seu mundo interior e no seu tempo você escolhe e aí você pode buscar aí direto aqui para essa leitura, tá bom? Vamos lá então para a leitura da primeira opção, a pedra quartzo branco. Vamos ver aqui o que a gente tem para vocês do primeiro grupo, tá? Vamos primeiro tirar aqui, a gente vai ser uma leitura de 3 cartas. Primeiro, você, a sua energia no amor, tá? Como é que você tá vibrando nesse campo afetivo amoroso. Carta aqui da justiça. Segunda carta representando um bloqueio, medos, traumas, coisas que talvez estejam bloqueando essa energia amorosa, essa abertura sua para o amor. Pulou aqui. Carta do mundo. E agora, um conselho para você conseguir se abrir, né? Talvez se libertar desse bloqueio. Pulou aqui. A carta do eremita. Olha, vamos lá. Já temos aqui esse triozinho aqui. Justiça, mundo com o eremita. Traz reflexões interessantes. Você com a energia, saindo na casa da energia, do amor, como é que você está diante do amor, veio com a carta da justiça, que é uma carta fria, que é uma carta pragmática, prática, que está ali analisando todas as possibilidades, que está vendo os prós e os contras, e aí você adapta para sua realidade, se você está dentro de um relacionamento ou não, tá? Porque se você estiver solteiro, me vem assim, me vem 2 possibilidades que podem ser tanto positivas quanto negativas. Eu talvez esteja escolhendo demais, seja exigente demais, colocando o parâmetro e o padrão lá super elevado. E vamos falar baixo, talvez, para quem não deve não escutar. Talvez colocando um padrão alto demais, que nem mesmo você se equipare a ele, tá? Mas enfim, deixa abaixo. Mas colocando um padrão elevado demais e quase inalcançável. E aí, às vezes, pode ter até uma autossabotagem do tipo, e eu coloco o padrão exatamente muito alto porque eu tenho medo de vivenciar o amor. Porque aí eu não consigo nem olhar para tais pessoas e vê-las como opção. Porque talvez exista um medo de se entregar para essa energia amorosa, tá?
E aí, como eu falei, né, se vocês estiverem solteiros, pode ser essa uma das opções, né? Ou ao mesmo tempo, se for de um jeito positivo, a gente pode pensar, você talvez venha de relações, não necessariamente compromissos, tá? Mas de experiências com outras pessoas que te mostraram qual é o que você é até difícil colocar em palavras às vezes, o fluxo de pensamento é tão rápido, mas é como se talvez você tivesse tido experiências que te mostraram o que você de fato merece. E agora você não quer mais aceitar migalhas. E por isso te colocou num lugar mais observador, que está ali avaliando os outros, o que é muito positivo, né? Porque a gente tem que se entregar para qualquer um. Não acho que é assim. A gente tem que exatamente fazer essa avaliação pra gente não se colocar em ciladas, pra gente não se colocar em situações que nos coloquem de forma insegura mesmo, que nos deixem inseguros, melhor dizendo, tá? Então tem isso. E se for de um dedo de relacionamento, essas mesmas reflexões valem, só que aí a gente se adapta pra relação. Como se talvez existe uma certa frieza dentro dessa relação, tá precisando aí de, por mais que não tenha vindo muito aqui, né, mas me vem uma ideia de leveza, de talvez deixar o lado racional. É isso, né? A carta que representa vocês no amor é uma carta de razão, é uma carta racional, o que pode ser muito benéfico, mas ao mesmo tempo, será que a razão não está falando mais alto? Será que essa balança não está descompensada para o lado da razão e o afeto, a emoção está ficando em segundo, terceiro plano? E aí você sente uma frieza na relação, talvez vocês estejam vivendo um momento, independente se está no relacionamento ou não, onde vocês estão pensando muito mais na vida material, muito mais na vida profissional, muito mais no financeiro, muito mais em coisas, em demandas que a vida está te trazendo, porque a carta do mundo aqui, com aquilo te bloqueia, me vem que se você não está fazendo muita coisa ou se sentindo sobrecarregado exteriormente, interiormente você está se sentindo. Como se tivesse muita coisa para pensar, muita coisa para agir, muita coisa para resolver, muita burocracia, me vem essa palavra na cabeça. Posso estar até lidando com pessoas que estejam pensando em casar, pensando em construir alguma coisa junto com a pessoa que você tá, e aí isso envolve, sei lá, a gente tem que comprar um apartamento, a gente tem que morar junto agora, e aí só que tem as dores de cabeça que a gente não tinha antes, e talvez isso esteja falando mais alto do que o sentimento, do que o afeto, e assim, é necessário que a gente, às vezes, precise, né, essas coisas precisam ser resolvidas, mas lembra do porquê que você tá querendo resolver essas coisas? Se for realmente alguns de vocês querendo morar junto, passar a morar junto, passar a casar, né, no caso, por que vocês estão fazendo isso? Não é por causa de que vocês querem estar juntos? Não é porque vocês querem firmar um compromisso mais profundo? Isso não pode ser esquecido, porque senão essas coisas que vocês estão fazendo, elas perdem propósito, perdem o sentido, tá? Então, um resgate aí, né? Então, mundo com a carta aqui da justiça, é realmente assim, vocês estão tentando, precisam melhor, né, dizendo, balancear essa razão, esse pragmatismo, essa praticidade, e não esquecendo o campo do afeto, tá? Antes mesmo de cair aqui o eremita, como conselho, não posso deixar de falar que também posso estar falando com, pode ser o mesmo grupo, pode ser um de vocês aí, não sei, de pessoas que estão num momento de profundo autoconhecimento, um momento de olhar mais para sua própria individualidade, precisando, talvez, olhar mais para sua própria individualidade, tá? Olhar mais para aquilo que gosta, para aquilo que quer, para sua própria satisfação. Nossa, vem muita coisa na cabeça aqui, né? E nem sempre é coerente com aquilo que eu já estou falando, mas me parece que é mais uma possibilidade, sabe? Mas me veio muito forte agora sim, né? Talvez vocês tem gente aqui com medo de se entregar, tá? Para uma relação. Porque tem medo de perder a própria individualidade. Tem medo de perder o próprio mundo, sabe? O mundo que eu construí para mim, as coisas do meu jeito, e eu não quero ceder. Em alguma medida, algumas coisas a gente realmente não pode ceder. Mas outras, né? Quando a relação, independe se for uma relação afetiva ou romântica, tá? Relações de amizade, familiares, né? Elas demandam da gente ceder em algum ponto. Porque ninguém é idêntico a mim. Então a gente precisa fazer ali o jogo do Tetris, sabe? Dos encaixes, né? Do tipo, isso aqui funciona desse jeito, mas essa pessoa pensa de um jeito diferente, então a gente vai fazer um bem bolado aqui pra funcionar, sabe? Claro,
A gente só vai falar que a gente precisa fazer algo funcionar se a gente entende que a gente quer aquilo. Que aquilo é bom, é benéfico pra mim, pra outra pessoa, pra aquilo que a gente tá construindo, tá? Tio PV aqui do tarô não tá dizendo pra você que você tem que forçar nada, né? Não acho que forçar funciona. Eu acho que a gente tem que entender, até mesmo aqui, de onde vem a minha satisfação? É dentro dessa relação? Ou eu tô sentindo, como aqui, né, uma parte de vocês, com o eremita, ela justamente veio como conselho. E aí o conselho que o eremita está te trazendo não é uma resposta pronta, mas na verdade são perguntas. Solteiros, o que vocês querem de uma relação? Vocês estão bem consigo mesmo? Vocês conseguem lidar com esse momento de onde vocês estão solteiros e tá tudo bem? Ou vocês querem um relacionamento? Por que vocês querem um relacionamento? O que está motivando vocês? É o desejo de construir algo com alguém? É o desejo de transbordar com alguém? Ou é a carência? Ou é... Eu posso falar essa palavra no YouTube? Eu nem sei, mas tipo... Ou é apenas tesão misturado com a carência? Ou é a insatisfação em áreas da sua vida e você acha que isso vai suprir, né? E a carência tá aí também. É pensar do porquê que você quer. Mas me vem um período bom e importante de questionamentos, de você trilhando a sua jornada, não é... pessoas às vezes quando vem o eremita em leituras de amor, né? Meu Deus, eu vou ficar sozinha eternamente. É isso. Não é isso, tá? Que o eremita tá falando. Mas ele tá falando que pode ser uma boa oportunidade de você buscar a sua própria luz. Antes de querer olhar... Porque assim, quando a gente não reconhece a nossa própria luz, qualquer luzinha que a gente vê no outro, a gente acha que é um farol gigantesco e que a gente precisa disso. Todo mundo tem luz. Às vezes a gente só não reconhece que a gente tem. Então é um momento talvez de você expandir a sua própria luz. Estou falando de um jeito simbólico, mas acredito que vocês estejam me entendendo, né? Quando eu falo de reconhecer a sua luz, é de se reconhecer como pessoa, trabalhar a sua autoestima, trabalhar seu auto-amor, trabalhar a autovalorização, né? A satisfação em ser quem você é, a ponto de você não se confundir com o outro. E quando eu falo isso, eu tenho muita consciência de que a gente vive num país, né, Brasil, onde o cristianismo faz parte da cultura, independente se você é cristão ou não, e junto com ele vem uma série de questões ligadas ao matrimônio, ligadas à relação, uma ideia romântica também, né, da fusão dos seres, né, porque a gente se funde, a metade da laranja. Particularmente não compactuo com nenhuma dessas ideias, não acho que somos metade, acho que somos inteiro. E aí a gente às vezes fica buscando o que falta na gente, no outro, quando na verdade a gente deveria se oferecer isso minimamente, e aí tudo bem o outro potencializar em nós, mas ele potencializa algo que já existe em você. Não é ele que vai te dar, não é ela que vai te dar, não é terceiro fulano, beltrano, ciclana, não. É você que precisa se oferecer, e aí vocês constroem junto, a partir do que já existe. E não oferecer ao outro e te dou isso aqui que você não tem. Não é isso, não é assim que funciona, tá? E acho que o eremita aqui trabalhando muito essa ideia pra vocês, tá bom? E se você estiver dentro de um relacionamento, é você se questionar, por que eu tô dentro desse relacionamento? Como que eu quero triar? Porque o eremita, ele não é sozinho, como a gente queira pintar, né? Beleza, o arquétipo sim, mas quando a gente tá falando da nossa vida prática, a gente pode dizer que o eremita, ele sabe escolher quem caminha junto dele, quem tá jornadeando junto com ele, pra ficar mais bonito, tá? E aí você perguntar, essa relação, ela me nutre ou ela me suga? Essa relação, se ela tiver acabado, tá? Se eu estiver lidando com alguém que passou por um término, foi livramento ou eu ainda não entendi do porquê que acabou? E aí é buscar essas respostas, né? Vem um quê de autoaceitação aqui, de aceitação das coisas que acontecem, né? Porque tem aquele ditado, quando um não quer, dois não briga. Mas quando um não quer, dois não brinca, dois não fica, e insira aqui qualquer outro verbo, tá? É a gente entender de que a gente precisa respeitar os nossos processos da mesma forma que a gente precisa respeitar os processos das outras pessoas, mesmo que isso seja, assim, quase que um martírio. Se a gente estiver lidando mesmo com a ideia de términos, as escolhas do outro que eu não entendo e não quero aceitar, mas infelizmente a gente precisa aceitar, não significa concordar 100%, tá? Mas assim, por exemplo, se o outro decide terminar a relação e não quer nem continuar nada, é a gente aceitar que talvez não há nada que a gente pudesse fazer. Em alguns casos até há, né, conversa, diálogo, essa é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla aqui, mas não é a gente tomar um peso que não é nosso. Entenda bem, e aí eu preciso dizer essa frase porque ela me veio na cabeça. Você não é responsável
sozinho ou sozinha por uma relação. Uma relação pressupõe outra ou outras pessoas. E se existem outras pessoas, vocês dividem a responsabilidade da manutenção dessa relação. Então por que você vai tomar o fardo só pra você? Do tipo, não funcionou, não deu certo, muitos parênteses, tá? Porque às vezes eu ouço, parênteses dentro do parênteses, tá? Às vezes eu ouço assim, fulano tava casado 5 anos, tá? 6 anos, 10 anos. E aí a pessoa assim, não deu certo. Fico assim, meu amor, mas pô, vocês ficaram juntos 5, e eu tô colocando esses números um pouco maiores, mas pode ser 1 ano, 6 meses, enfim, o tempo que for. Exceção dos relacionamentos abusivos, tá? E aí realmente. Mas quando não é assim, termina minimamente amigavelmente e tal. Eu fico assim, deu certo. Deu tão certo que durou X tempo, né? Só que talvez a gente muda e aí a gente escolhe caminhos diferentes e tá tudo bem. Então é a gente entender de que a gente não é responsável por uma relação sozinho. Se é relação, existe outra parte, né? Até mesmo quando a gente fala da nossa relação conosco mesmo, é a gente entender de que existe a gente se cuidando e existe essa parte cuidada dentro de nós, que talvez esteja ferida, precisando de atenção e tal, né? Então, ainda assim, mesmo que possa parecer estranho, né? Existe 2 partes de nós aqui sendo cuidadas, né? A gente se oferecendo isso. Então, não tome esse fardo e esse peso pra você, tá? E nem se sinta fracassado ou fracassada se isso aconteceu ou você sente que pode acontecer. Enfim, muita coisa aqui, mas essa é a leitura para vocês aqui, da primeira opção, do quartzo branco. Espero que essa leitura possa ajudar e lembre-se, tá? Como eu falei, o amor, ele não é só sobre os outros, mas é também sobre a forma como nós nos tratamos, né? A qualidade do amor que nós oferecemos e a qualidade do amor que a gente oferece aos outros. Então não esqueça disso, assim. Trabalhe isso dentro de você, que eu acho que vai ser importante para se fortalecer e, de fato, se abrir para relações que sejam mais verdadeiras, genuínas, que lidem com a sua essência e não com a sua aparência, tá bom? Se você gostou dessa leitura, você pode deixar um comentário aqui pra mim. Me diz aí se você realmente veio aqui pro quartzo branco, se veio outras depois, né? Você coloca lá qual foi a pedra que você escolheu. E se você quiser uma leitura sobre amor ou sobre outras coisas da sua vida, né, particular, direcionada, o meu contato tá aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Eu vou adorar entrar na sua energia diretamente, né, e conversar sobre um pouco disso que a gente viu e outras coisas mais, tá bom? Um grande beijo pra você. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, a gente se vê nos próximos vídeos. Se você vai me acompanhar em outras leituras de opção nesse mesmo vídeo, só ir lá direto pra minutagem, tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá então para a leitura da segunda opção, aqui a conchinha, tá bom? Então a gente vai tirar aqui 3 cartas. A primeira carta então vai ser você, a sua energia no amor, né? Como que você tá lidando com esse campo amoroso. Olha a carta do diabo aqui. Aquilo que te bloqueia agora, né? Talvez esteja bloqueando a energia amorosa. Interessante, tá? Já tô gostando disso aqui. Carta dos enamorados. Eu fiquei tão entusiasmado que eu nem falei o nome da carta, né? Carta dos enamorados, aqui com uma energia que talvez aquilo que esteja te bloqueando. E um conselho, né? Sobre como que se abrir para essa energia amorosa, vivenciá-la. Carta do mundo, tá bom? Vamos lá. Por que eu ri, né? Porque quem conhece um pouco de tarô sabe que a imagem, né, ali, a ilustração, né, pensando no Rider-Waite, que é um dos decks mais tradicionais, e aí muitos outros decks também se apropriaram disso, são bem parecidas, né, em alguma medida. A gente tem aqui, tanto que nesse meu deck, né, elas fazem uma, deixa eu ver se dá pra fazer aqui pra vocês, quase como se fosse um quadro espelhado aqui, né, você vê aqui o diabo, tem esse ser maior aqui, né, o próprio diabo, aqui esse anjo aqui olhando na mesma direção, o anjinho aqui virado para cá e o diabinho virado para cá, enfim, tem ali uma conexão dessas cartas, né? Mas vamos lá, olha, pensando aqui, você vindo com a carta do diabo na energia do amor, me veio 2 coisas, assim que eu virei, tá? Que podem ser o mesmo grupo, pode ter uma interseção entre esses 2 grupos, tá? A primeira coisa que me veio vocês não estão muito pensando em relacionamentos sérios, duradouros. Me parece até assim que
alguns de vocês estão querendo curtir. E assim, não é nada negativo isso, tá? É claro que não é aquilo que a gente faz, né? Por que a gente faz? Qual é a nossa intenção? Como a gente faz, né? Então, me vem aqui uma parcela de vocês, assim, querendo curtir a vida, querendo curtir as relações, curtir pessoas, né? Se envolvendo, não necessariamente amorosamente, mas criando conexões, né? Conexões que podem ser conexões sexuais também, não apenas, tá? Mas, enfim, sabe, querendo curtir, assim, encontrar pessoas, né? Vem, assim, talvez alguns de vocês sejam bastante extrovertidos ou queiram ser mais e tão... Eu tô rindo porque me veio assim, né? Talvez alguns de vocês terminaram um relacionamento recente e foi livramento para alguns, ou mesmo que não tenha sido, vocês estão querendo, agora eu quero curtir mais, estava muito tempo naquele relacionamento, quero aproveitar novas oportunidades, conhecer novas pessoas, novas formas de se relacionar, né? Posso estar aqui lidando com pessoas que talvez estejam questionando a própria ideia da monogamia, e aí querendo experimentar novos tipos de relação, mas não me parece que nesse momento vocês estão muito pensando em um relacionamento sério, tá? E mais uma vez, isso não é problema nenhum, né? Se você sabe quais são os seus motivos, eu sou o primeiro a dizer assim, isso aí, vai experimentar, vai curtir, vai brincar, né? Claro, responsabilidade, né? Em todos os sentidos, responsabilidade afetiva, responsabilidade com a sua saúde, enfim, né? Acho que vocês me entendem do que eu tô falando. Mas se é aquilo que eu sempre digo assim, né? Se eu estou sentindo essa energia, essa vontade, e eu me envolvo com pessoas que estão na mesma frequência que eu e que todo mundo sabe, né, qual é o propósito daquilo, tá tudo bem, né? Porque é consensual, porque tá todo mundo muito bem ciente ali, então é isso, curte. E a outra coisa que me veio na cabeça, que eu falei que poderia ser uma interseção com esse primeiro grupo que eu falei, é a ideia de vocês focarem na vida material. Eu quero crescer na minha profissão, eu quero crescer na minha carreira, eu quero ganhar dinheiro, eu quero focar nisso, e não tô com muito tempo, sabe? Acho que não faz nem sentido colocar uma pessoa dentro da minha vida agora, pensando numa relação, um compromisso sério, porque eu não tenho tempo para oferecer para essa pessoa, o que eu acho que é muito maduro, tá? Porque às vezes, né, a gente vive numa sociedade que a gente precisa dar checks sociais enquanto a gente cresce, né? Você tá ali na adolescência terminando a escola, você tem que saber que faculdade você quer fazer, aí você vai pra faculdade, aí já tem que estar namorando, aí tá namorando há 1 ano, 2 anos, e aí? Principalmente se for relacionamentos heterossexuais, tá? Não que isso não aconteça em relações que não são hetero, né? A sociedade pressiona da mesma forma, só que com algumas especificidades, né? Então aí você tem que, depois, namorando, e aí, vai noivar, vai casar, casou, vai ter filho, né? Então existe, uma pressão por quase fazer um jogo da vida, né? Você tem que ir caminhando e esses são os cheques que você tem que dar. Então, por isso que eu digo que eu acho maduro quando você consegue olhar pra isso e dizer, poxa, não faz sentido agora. Eu não vou conseguir oferecer de mim o que essa pessoa, não que ela precise, mas o que eu queria oferecer pra ela, sabe? Porque assim, relações demandam tempo, demandam investimento, não só do seu tempo, mas às vezes de dinheiro, dependendo de como seja essa relação. Demandam, enfim, coisas nossas que talvez a gente esteja com a energia, se você tá, né? Com a energia mais voltada pro profissional ou aquela curtição que eu falei antes, né? Você sente que você não tem pra oferecer e nem quer muito oferecer nesse momento, sabe? Então acho que é maturidade, se você se sente assim. Mas não posso também deixar de dizer, e aí me veio isso na cabeça agora, que pode fazer uma outra interseção com esse grupo, que é a ideia de certas feridas, assim, né? Porque o diabo, muitas das vezes, ele vai falar sobre a gente se sentindo aprisionado. Ele não veio na carta do bloqueio, tá? Mas eu não posso deixar de dizer, principalmente porque isso me veio na mente, de pessoas que vieram, talvez, de alguns relacionamentos que podem ter sido tóxicos, abusivos, que talvez na época você nem percebeu assim, mas agora, com um pouquinho mais de reflexão, né, com a ajuda talvez de outras pessoas, você reconheceu que você talvez foi podada, não pôde ser você na excelência, talvez tenha usado muito uma máscara para se adequar ao que a outra pensava de você, ou que você achava que você precisava performar para poder ser atendido. Me vem até algumas coisas muito específicas aqui, como, sei lá, até mesmo pensando numa vida mais íntima,
sexual, né, de preferências, de coisas que você fazia para agradar os outros, mas até essa ideia de agradar pode vir de forma geral, tá? Você sempre fazendo coisas para agradar, para poder quase que nas entrelinhas dizendo assim, eu faço isso, então por favor não me abandone, por favor não me vem uma baixa autoconfiança, autoestima, tá? E talvez você tenha se libertado disso, ou esteja se libertando disso, né? Parando para reconhecer algumas algemas, algumas prisões que talvez você tenha se colocado, ou que outras pessoas te colocaram por certas maneiras de lidar com você, tá bom? É um assunto mais delicado, né? Mas é como eu sempre falo, né? Falei lá no início do vídeo como um todo. Tome pra você aquilo que fizer sentido. Não coloque coisas na sua cabeça, tá? Se fizer sentido, você para pra refletir e aprofundar essa reflexão. Não é pra tomar uma decisão precipitada, tá bom? Mas enfim, acho que com o diabo a gente tem todas essas coisas que eu falei, né? Por que eu ri, né? Como eu falei, quase que uns opostos complementares, né? A carta aqui dos enamorados, que é uma carta que todo mundo adora quando a gente vai falar sobre relacionamentos, mas ela veio como aquilo que te bloqueia. E aí a gente já tem alguma coisa interessante para poder conversar. Pensando junto com o diabo, me vem assim, você... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Porque as pessoas podem interpretar literalmente aquilo que eu tô falando. Mas assim, é como se realmente o seu campo afetivo pudesse estar travado mesmo, né? Essa capacidade amorosa, mediante aquilo que a gente já falou antes com o diabo, talvez foi muito aproveitada pelos outros, sabe? Né? Como se houvesse um abuso dessa energia, né? Quando eu falo abuso dessa energia, assim, sabe? Quando você tá oferecendo e não é recíproco. Você não tem isso de volta, né? Não como se fosse uma barganha, mas assim, relações pressupõem reciprocidade para serem saudáveis. Então, me parece que talvez alguns de vocês tenham vivenciado esse aspecto, né? De estar sempre ali jorrando a fonte de água, né? Mas todo mundo só vem beber e ninguém pergunta se você tá com sede, sabe? E acho isso bem emblemático, assim, né? Essa ideia, né? Você tá sempre oferecendo, mas tá morrendo na própria fonte e sem beber da própria água. Então é algo que, auto-amor é uma coisa que precisa ser trabalhada, tá? Principalmente se você é desse grupo que eu falei antes, né? De que talvez tenha passado por alguns livramentos no campo da relação, fez muito para agradar os outros. Isso vem de uma carência que só você pode se suprir, tá? De se bastar, se gostar, né? Se amar, né? E eu sei que isso é muito clichê. Eu sei que talvez você esteja me ouvindo isso e assim, com um botãozinho para fechar o vídeo. De tão clichê que é. Mas alguns clichês, por mais óbvios que pareçam, precisam ser repetidos. Porque vai chegar uma hora que talvez alguma chavinha vire dentro de você, tá? Porque assim, com enamorados aqui, fica me vindo essa parte mesmo do emocional é muito desgastada, muito sofrida, muito usada pelos outros. E aí agora é o momento de você retomar a sua capacidade afetiva, mas não necessariamente oferecendo para os outros, tá? Se oferecer para os outros com muito cuidado, sabendo selecionar, né? Eu sei que segurança 100% e confiança não tem como ter instantaneamente, mas selecionando melhor as suas companhias. Mas acho que é principalmente você fazendo um trabalho interno de você valorizando a si mesmo, a si mesma, o que eu não posso deixar de dizer porque a gente tem mundo como conselho, né? E é uma carta de completude, né? Por mais que seja uma completude, né, da jornada do louco, do mundo refletindo aquilo que você é, aí eu te pergunto, como é que o mundo vai refletir aquilo que você é se você nem sabe quem você é? Eu podia fechar o vídeo agora, assim, só com essa jogada de microfone no chão, depois dessa fala. Mas realmente pensa, como é que você vai refletir que o mundo, né? E entenda o mundo, o seu entorno, as coisas que você faz, o seu espaço físico e emocional, como é que vai refletir quem você é de verdade se você não sabe quem você é de verdade? Se você não faz um trabalho de autoconhecimento e você não valoriza a si mesmo. Por isso que eu falei, né? Também é uma carta de conquista, de valorização da sua trajetória, da sua jornada. Então, enamorados aqui com o mundo, é essa noção mesmo de preciso olhar para esse mundo emocional que eu tenho, que talvez esteja... Vamos pegar a metáfora assim, né, a imagem do jardim. Tá? Como se o seu mundo emocional interno fosse um jardim. Eu quero que você entre nesse jardim. E você, olha, com todo o meu respeito, tá?
Me parece que para muitos de vocês, esse jardim está abandonado. Esse jardim tinha aquela fonte lá, mas essa fonte não é que ela secou, porque essa fonte é nossa, não é de ninguém, né? Mas parece que tem muito entulho aí. Parece que tá meio quebrada essa fonte, né? Continua vazando água, mas ela não tá na exuberância, sabe? Ela não tá jorrando, porque foi muito maltratado e maltratada pelos outros, mas eu não posso deixar de dizer, e isso não é com dedos apontados, tá? Mas maltratado até mesmo por você mesma, você mesmo, tá? E esse maltrato veio de uma negligência. Olha que loucura, né? É como se você tivesse oferecido muito do seu tempo para visitar o jardim dos outros, para cuidar do jardim dos outros, para fazer tudo pelo jardim dos outros, e o seu fica esquecido lá. E o seu ficou lá abandonado. Então as flores estão secas, algumas mortas. Mas olha, a carta da morte não veio aqui, mas essa é um arquétipo da morte. Tudo pede transformação. A impermanência existe, a gente não tem como ir contra ela. Então você pode revitalizar seu espaço, mas você só pode fazer isso se você adentrar ele de novo, se você se voltar para ele. E aí é que eu falo, né? Entenda bem. Não é como se você não pudesse se relacionar com outras pessoas, mas me parece que vamos tentar deixar isso em segundo plano. Beleza, eu falei no diabo, né? Que parece que você tá muito focado, talvez. Vocês, né? Porque vários grupos aqui, né? Alguns ali focados no material, que é muito bacana, focados em curtir pessoas, né? Relações sem tanto comprometimento, sem tanta rigidez, né? Ou uma seriedade de que isso tem que virar um namoro para virar um casamento e 3 filhos e um cachorro, né? Sinto que talvez alguns de vocês pensavam assim, ainda pensam. Mas me vem assim em relações mais leves, sem tanta cobrança, ou até mesmo assim, vou tirar um sabático. Vou cuidar do meu jardim. E se acontecer de eu me envolver com alguém, eu gostar de alguém, tá tudo bem, não é? Tipo, não, estou fechado, eu não quero ninguém, não é isso. Pelo contrário, é se abrir, né? É se abrir, é expansão aqui com o mundo. Mas faça isso por você. Tenta tirar um pouco o time de campo para você aproveitar um pouco da sua própria companhia no seu próprio jardim, tá bom? É isso, essa é a leitura para vocês aí que escolheram a nossa conchinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês se identificaram, deixa aqui nos comentários que você leu essa leitura, viu essa leitura, perdão, da concha. Se você viu outras também aqui, da perita ou do quartzo branco, curte o vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo que possa chegar a mais pessoas. E se você quiser uma leitura direcionada na sua própria energia para aprofundar isso aqui ou outros temas, você pode buscar o meu contato no meu comentário fixado aqui embaixo ou na descrição do vídeo, tá bom? Se você vai me acompanhar na próxima leitura ou quer assistir a primeira também e depois ir para a perita, a gente se vê lá, mas se não, um grande beijo para você e a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Tchau, tchau. Vamos lá agora então para a nossa última leitura aqui, a opção da pedra pirita. Vocês escolheram ela, então vamos lá. Primeiro aqui a gente vai tirar uma carta representando você diante do amor, dessa energia amorosa, tá bom? Então, vamos ver aqui o que surge. A roda da fortuna aqui para vocês. Agora, talvez aquilo que esteja bloqueando, né, você dentro do campo do afetivo, amoroso. Carta do sol, hein? Interessante ela vir como algo que esteja bloqueando, tá? E um conselho, né, para destravar esse bloqueio, para se abrir mais para relações, para energia amorosa. Carta do julgamento aqui para vocês. Bora lá. Vocês aqui com a carta da roda da fortuna, dentro da energia do amor, me vem uma instabilidade, principalmente emocional, claro, né, a gente tá lidando de amor, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse vivenciando, eu sei que é uma leitura de amor, tá, mas é o que as cartas estão me falando aqui, talvez até mesmo uma instabilidade na vida como um todo, tá, em outros setores da sua vida, talvez familiar, talvez financeiro, profissional, porque é como se você tivesse ocupado com outras coisas. E não é nem assim, ai meu Deus, é porque minha vida tá deslanchando no profissional, e aí eu tenho que focar ainda mais. Me parece que é o contrário, sabe? É como se, dei esse exemplo do profissional, né, mas é como se tivessem outras coisas demandando a sua atenção com uma certa dose de urgência, e assim, sem tempo, irmão. Não tô com tempo para poder ficar pensando em relação, o que me parece até se você estiver dentro já de uma relação,
Pode estar acontecendo ali uma dissonância entre você e seu parceiro, sua parceira, né? As pessoas que estão nessa relação. Pode estar tendo até algumas reclamações, tipo, caramba, você não está tão presente. Poxa, a gente quase não se vê, e quando você vê, você tá com a cabeça no mundo da lua, você tá pensando em outras coisas, sabe? Pode estar tendo até algumas dessas reclamações, porque me parece que você tá meio que assim, tentando equilibrar os pratos, não conseguindo muito, mas tentando, tá? Como eu falei, se você tiver numa relação pode acontecer isso, mas se você estiver solteiro, pode até ter uma parte sua que queira vivenciar o amor, o afeto, dentro de uma relação, mas você tá sem tempo, você não tá com tempo, você não tá com cabeça pra poder pensar nisso, sabe? O seu sentimento talvez até esteja pedindo, mas ao mesmo tempo a sua vida meio que, de certa forma, né, por mais que não tenha vindo na casa do impedimento, é como se ela estivesse te impedindo, tá? E aí você precisa ter um pouco mais de atenção, né? Porque eu falei aqui um lado sombra, né? Mas ao mesmo tempo, a carta da Roda da Fortuna é uma carta sobre oportunidades que surgem. Oportunidades que às vezes podem passarem, né? Na verdade, despercebidas de você, principalmente porque você está focado nessas outras coisas, tá? Entenda bem, eu não sou fatalista, eu não sou o tipo de pessoa que vai dizer, nossa, eu não creio na ideia de almas gêmeas, né? Esse senso de que exista uma pessoa específica para você, mas eu acredito que existem pessoas, que a gente possa se afinizar, pessoas que talvez possam surgir no nosso caminho e que não necessariamente precisa ser o amor da sua vida que vai ficar até você morrer com 100 anos, mas talvez naquele momento vocês se encontrem e aquilo possa ser bom, benéfico, te trazer coisas boas, né? E você para essa outra pessoa. Estou fazendo esse preâmbulo inteiro para dizer, pode ser que a vida te ofereça oportunidade no campo afetivo. E aí não precisa necessariamente, ser uma pessoa que surja, mas talvez uma ou não, né? Oportunidades, precisa ser no plural, oportunidades que surjam para trabalhar o seu campo afetivo, tá? Por que eu digo isso? Porque eu falei, curioso, saiu o sol aqui naquilo que te bloqueia, né? E o sol é uma das cartas que as pessoas mais gostam, que sai independente do jogo, tá? Não é nem jogo apenas de leitura de amor. Mas é uma carta favorável, uma carta de expansão, de crescimento, só que ela saiu no bloqueio. Então, assim, olha, eu acho... Foi qual leitura? Eu acho que foi a leitura da Concha, a leitura da opção número 2, tá? Você pode talvez buscar lá pra ver um complemento. Porque eu tenho quase certeza que foi nela. Porque eu falei tanta coisa nas duas leituras que eu já nem sei exatamente onde eu falei o quê. E olha que eu acabei de gravar, tá? Porque me vem aqui uma baixa autoestima. Porque o Sol também é uma carta que fala sobre autoconfiança, sobre você deixando a sua luz brilhar, transbordar, né? Os seus raios de sol internos chegarem em outras pessoas e isso ser cativante, atrativo, bonito para os outros. Só que me parece que você tá fazendo assim, ó. Você tá segurando, você tá se contendo, sabe? Não é, às vezes, na maioria das vezes, não é um movimento consciente. Não é uma coisa que você deliberadamente está pensando em fazer. Mas a gente faz inconscientemente, né? É como, sabe aquela ideia... Vou dar um exemplo que pode parecer muito esdrúxulo, mas eu acho que pode ajudar você a entender o que eu tô querendo dizer. Sabe quando você comprou uma roupa, assim, sabe? Uma roupa legal, uma roupa que você gosta e tal. Ou que você esteja usando, você não precisa nem ter comprado, tá? E aí alguém elogia, nossa, essa blusa é bacana. E aí você logo fala assim, ah não, mas nossa, foi R$10 ali na loja X. Aí uma loja mais popular. Ah não, nem eu comprei, eu ganhei. Era do meu irmão. E aí é minha agora. Sabe, você sempre precisa justificar e até mesmo num campo mais inferior. Tipo, mas não é nada. Foi só um negócio aqui, nem é tão bonito assim. Poxa, a sua que é legal, né? Você sempre precisa se rebaixar para elevar o outro. Você sempre tem esse movimento de menosprezar a si mesmo. E às vezes você nem percebe que você faz isso, tá? E eu posso fazer um parênteses aqui, né? Eu sou a pessoa que adora fazer piadas autodepreciativas. Adoro fazer as piadas. Mas eu tenho consciência disso, né? E eu faço não porque necessariamente eu acho que eu sou isso, mas é o meu tipo de humor. Duvidoso, eu sei que é, tá? Mas eu faço muitos tipos de piadas diferentes. E essa é uma delas, tá? Só que às vezes, né, eu consegui já diminuir um pouco da dose, porque às vezes eu sei que eu tô reforçando alguma coisa que nem mais faz sentido em mim, mas eu ainda continuo repetindo. Eu acho que é mais ou menos essa ideia aqui, tá? Talvez, principalmente como a gente viu aqui na Roda da Fortuna, você esteja lidando com muitas coisas, né? Me vem aqui uma pessoa que talvez seja muito considerada para fazer as coisas, né? O que é positivo, mas
parece que às vezes se aproveitam disso. E no campo do afetivo amoroso, isso pode já ter acontecido, pode estar acontecendo, e aí você precisa dar um certo limite ali, né? Não é à toa que a gente tem a roda da fortuna para depois ter a justiça, né? Para pesar os prós e os contras e cortar. Colocar o limite que precisa ser colocado, tá? Ter uma certa frieza aí. Porque senão você fica muito à mercê dos outros, né? Mas aqui com o bloqueio no sol, realmente é isso que eu já estava falando. Você precisa confiar mais em você, precisa trabalhar sua autoestima, autoconfiança, fazer terapia é uma boa. Não que você, assim, se você achar que precisa para poder viver um relacionamento, conseguir, isso é ótimo, né? Mas eu sinto que é a pontinha do iceberg, sabe? Essa ideia talvez a dificuldade de conseguir ter uma relação, construir uma relação com alguém, se está numa relação, construir uma relação que seja saudável, porque aqui não posso também deixar de dizer, o Sol também vai falar sobre amizade, sobre relações, e assim, não sei você, né, mas assim, se você não consegue ser amigo ou amiga de quem você namora, eu nem sei se é possível, quer dizer, possível né, porque a gente vê isso muitas das vezes, né, mas não vai ser saudável, tá? Se você não consegue, não é ser a pessoa, você vai... não posso ter amigos, porque essa pessoa já é minha amiga, não é cair nesse 880, mas precisa ter uma dose de amizade, né? A amizade é um tipo de amor também, né? Se a gente for pegar lá na ideia da filosofia, né? Do filia, né? Enfim, dos nomes que em grego que se dava para diversos tipos de amor, né? E aí a amizade é um deles. Então você precisa construir uma amizade consigo para conseguir construir uma amizade com as pessoas em geral, mas com pessoas que também você queira se relacionar afetivamente, tá? Porque aí você não cai na dependência emocional, que pode ser uma coisa que já esteja acontecendo para você, ou que exista uma tendência a isso, tá? Faz um exercício assim. E engraçado, eu ia falar, faz um exercício, aí eu olhei pra casa do julgamento aqui, que tem tudo a ver com o que eu vou falar, tá? Sobre renovação. Faz um exercício de olhar se você já teve relações, namoros, enfim, relações nesse sentido, ou até mesmo se você não teve, mas as pessoas com quem você minimamente se relacionou, ficou, enfim, qualquer que seja o sentido disso. E tenta ver se existe um padrão nessas pessoas. Como é que você se relacionava com essas pessoas? Por que você se relacionava com essas pessoas? O que te chamava a atenção nessas pessoas, né? O que te fazia permanecer com essas pessoas, sabe? Porque eu sinto que existem alguns padrões aqui para serem quebrados, tá? Esses padrões da dependência emocional, padrões às vezes do cuidado. Eu gosto de cuidar dos outros, eu gosto de pessoas, com todo respeito, eu uso essa expressão, tá? Meio dodóis, sabe? E quando eu falo dodóis, é assim, pessoas que talvez tenham passado por dificuldades no campo afetivo, pessoas que tenham ali algumas coisas que você sinta, sabe essa síndrome do salvador, né? Todo salvador precisa de uma vítima para ser salvador. Precisa de alguém sofrendo para ser salvador. Precisa de alguém para salvar, para ser salvador. Então, às vezes pode vir, né, com toda a boa vontade em você, esse cuidado, essa vontade de salvar o outro, mas eu te pergunto, você tá nesse mundo para salvar alguém? É um peso que não lhe cabe. O outro é responsável por si. Exceções, né? Pessoas vulneráveis socialmente, crianças, idosos, ou pessoas que têm algum tipo de transtorno que vão precisar ali de auxílio, mas entenda, até mesmo essas pessoas que precisam de um suporte, elas precisam de um suporte, elas não precisam de um salvador. É oferecer aquilo que elas precisam e não, essa pessoa é minha responsabilidade, né? E aí pensando num afeto romântico, né? Essa pessoa, eu faço tudo por ela, ela não vive sem mim, né? Eu não vivo sem ela, né? Porque às vezes quando eu digo que essa pessoa não vive sem mim, eu estou dizendo para mim mesmo que eu também não vivo sem ela, porque eu não vivo sem essa função, essa utilidade, né? Isso me lembra até um vídeo eu vi recentemente, acho que se eu lembrar eu tento colocar ele no link aqui pra vocês verem, tá? É de uma youtuber americana chamada Pearly, eu acho que o nome do canal dela é esse. E ela tem um vídeo que a tradução é mais ou menos assim, você não quer ser amado, você quer ser escolhido. E aí ela fala um pouco, né? Você quer ser escolhido porque você quer sentir o prazer e o ego inflado, falo isso com todo respeito, tá? Mas são algumas palavras que ela usa, né? O ego inflado de ser útil ao outro. Eu tenho utilidade pro outro. Mas entende,
quando eu sinto que o meu valor depende da utilidade que eu tenho pro outro, o seu valor tá na mão de quem? Tá na sua? Não tá não. Tá no outro. Porque a partir do momento que o outro decidir que você não tem mais valor, não tem mais utilidade, ele pode te descartar. E aí, onde é que fica o seu valor? Vai embora junto com ele. Na verdade, nunca existiu, né? É só uma ilusão. Então, eu acho essa frase muito forte, vou até repetir, né? Você não quer ser amado, você quer ser escolhido. Isso é um padrão, né? Um padrão que vem da escassez, um padrão talvez que venha da infância, de você achando que para ser amado pelos seus responsáveis, pela sua família, por pessoas, sei lá, na sua escola, pelos seus professores, enfim, você precisava se provar útil a eles, né? Ter algo a oferecer. Quando, na verdade, olha, deixa eu falar pra vocês, você já merece amor simplesmente por existir. Todo ser humano, independente de como seja, de quem seja, já é digno de amor. Você não precisa ter uma utilidade, você não precisa provar alguma coisa, né? Porque, em tese, todos nós já merecemos amor, já somos dignos desse amor, né? Então, o que vem além disso são a nossa personalidade, as nossas características, né? Que algumas pessoas vão se afinizar mais ou não, e tá tudo bem, porque é assim que funciona. Mas não no sentido de que, eu só posso ser amado se... Se já começou a frase assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí eu tô falando pros que já estão no relacionamento, tô falando pros que estão solteiros, tô falando pros que terminaram recentemente, estão sofrendo, para avaliarem também se a relação de vocês era assim. E aí se era assim, foi livramento, tá? Com todo respeito. Mas até já tô falando do julgamento sem ter mostrado ele aqui de novo. Mas é isso, é renovação. É entender que tipo de capítulo na sua vida você precisa encerrar. Talvez o capítulo que você tenha que encerrar é exatamente o capítulo da escassez. É o capítulo da noção de amor baseada em utilidade. Essa visão utilitarista das pessoas, né? De eu só tenho utilidade pro outro e só assim eu vou ser amado. Não, meu amor, não vai. Na verdade, você nunca foi, se foi assim. O máximo que você teve foi atenção. Atenção baseada naquilo que o outro esperava de você. Então também não era uma atenção que te enxergava de verdade. Era uma atenção projetada, né? É como se, não, eu vou estar com fulano porque o fulano me proporciona isso, isso e isso. Mas se você de proporcionar, se você diz não, você vira vilão da noite pro dia. E aí aqui é a libertação, né? O julgamento é a avaliação disso tudo, a avaliação da sua trajetória para você chegar no mundo, na completude, na satisfação de ser quem você é, na libertação. Então, assim, existe uma libertação para você fazer desses próprios padrões que a gente viu aqui com o Sol e com a Roda da Fortuna, para você chegar num outro patamar da sua própria existência. E eu não tô falando, ai meu Deus, a transcendência virou Buda, não. Eu tô falando sobre você não aceitando, eu sempre repito essas frases em vários vídeos e preciso repetir de novo. É você talvez não, é você não aceitando mais migalha, chamando isso de banquete. Porque quando a gente não tem nada, uma gota de água, um grãozinho de arroz é o banquete. Você confunde isso com banquete. Mas na verdade você merece muito mais do que isso. Você precisa se alimentar e de uma forma que seja mais saudável, com mais substância. Claro, estou falando de afeto aqui, né? Então, retome aquilo que sempre foi teu, mas você colocou na mão de outras pessoas, tá bom? Essa é a leitura para vocês aqui, escolheram a Pedra Perita. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui seu comentário, coloca ali que você veio da leitura da Pedra Perita ou das outras que você também assistiu. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser impactadas por essa leitura de opções. Se vocês gostaram também, que querem que eu faça mais dessas no futuro, deixa aqui nos comentários. E se você quiser uma leitura particular, direcionada na sua energia, particular, já falei particular, né? 2 vezes, vocês podem achar o meu contato no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, tá bom? Se você vai parar por aqui ou vai sentir vontade de ler lá, acho que a leitura 2, né? Que eu falei, ou até mesmo a primeira, a gente se vê nelas então, mas vamos sim encerrar aqui junto comigo o vídeo. Eu agradeço muito, um grande beijo pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.